né? Aspectos fiscais, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente fala em tributação? Como que a gente fala em melhor enquadramento tributário? Mas antes de tudo isso, tudo começa lá no faturamento da empresa, tudo começa lá como que a empresa, uma comércio varejista, por exemplo, faz as devidas parte tributária na formação ali do preço de venda, como é que uma prestadora de serviço, por exemplo, compõe o seu preço para passar um orçamento para uma, por exemplo, para uma grande construtora, enfim, é, como que tudo isso a gente vai se organizando para realmente ter um aspecto fiscal, para a gente realmente trocar em miúdos, né, pessoal? Que para nós, contadores, é muito simples a gente falar em lucro real, simples nacional, lucro presumido, mas muitas pessoas não sabem o que realmente significa isso. Mas a gente também, vocês concordam comigo que não adianta a gente pegar, colocar todo mundo numa mesma página e falar assim, hoje nós vamos falar de simples nacional, lucro real e lucro presumido? Não, não adianta. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar nas bases. E o que seria uma base bem feita? Uma nota fiscal bem emitida, um faturamento bem estruturado, um produto devidamente classificado, né? E é por conta disso que a gente trouxe aqui o Ferrari, né? Que é nosso expert nisso aqui no escritório, junto com o Guilherme, com a Lois, com o Danilo, que são do mesmo departamento, para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso. E o que a gente faz quando tem uma empresa que realmente tem uma gestão legal em relação à parte fiscal? Consequentemente, fica até mais fácil a apuração desses impostos. Fica até mais fácil nós sugerirmos qual o melhor enquadramento tributário, né? Então eu sugiro aí que você pegue papel e caneta, pegue o seu cafezinho, pegue sua água, que a gente vai ter bastante conteúdo. O Ferrari está querendo falar já faz alguns minutinhos, eu que estou segurando aqui por conta de realmente de deixar as pessoas entrarem. O Ayrton, que acabou de entrar, eu agradeço, Ayrton, obrigado pela sua participação aqui, você é sempre bem-vindo. A Silvani, o Felipe, tem mais pessoas mais clientes também, tem pessoas do escritório. Mas Ferrari, conta para nós aí, cara, desmistifica um pouco para nós o que seria esse tema que você queria falar. É uma vez que a gente tentou até mudar o título desse negócio, mas como que a gente vai mudar, sendo que a gente precisa falar efetivamente disso, né? Ferrari, a bola está contigo aí. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela introdução. Primeiramente, agradecer todos que se programaram aí para participar junto com a gente aí, né, dessa rodada, vamos falar assim, de um bate-papo aí sobre essa questão da redução da carga tributária para 2021, né? E realmente, Marcelo, quando a gente fala em redução da carga tributária do nosso negócio, vamos falar assim especificamente, tem muitas coisas envolvidas. Não é só fazer um planejamento tributário correto, para saber qual regime é o melhor ou qual é o mais adequado naquele momento. Tem muitas ações muito simples, muito práticas no dia a dia, desde o preenchimento de uma nota fiscal, desde a negociação numa compra, que isso resulta também numa redução de uma carga tributária no final do mês, vamos dizer assim, na composição do seu custo, né? Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer algumas dicas, algumas práticas que nós temos acompanhado nessa experiência que a gente tem já com nossos clientes, com o mercado, né? De como a gente pode, de maneira simples, né? Sem precisar aplicar muita teoria, sem precisar ser um conhecedor profundo do assunto, né? E poder estar aí auxiliando o nosso cliente o empresário de modo geral, né? Então, antes de começar, até entrar na nossa pauta, nos 5 itens que a gente colocou, eu trago uma problematização para esse webinar aqui, né? A pessoa está disposta, o empresário ele quer fazer a redução da carga tributária para 2021. Mas será que ele sabe hoje quanto que ele paga realmente de imposto, né? Em que ponto você está em relação à sua empresa? Qual é o seu controle? Qual é o seu conhecimento? E quando eu falo conhecimento, não é conhecimento de cálculo, não é conhecimento de como apurar, porque realmente essa
não é a função do empresário, né? Nós estamos aqui para auxiliar, mas ele tem que ter o conhecimento de quanto isso representa mensalmente no seu faturamento. E muitos empresários, eles falam em redução e, né, não tem essa noção de qual é o impacto que hoje ele sofre em sua empresa. Aí eu trago para você, né? Se você não sabe onde você quer ir, onde você quer chegar, né? Para qualquer lugar que você for, tá muito bom, vamos dizer assim. Então você precisa ter um norte. E eu trago essa problematização e já fazendo um link com dois cases que eu acho que acho que a melhor maneira da gente aprender é a gente contando e compartilhando os cases que nós temos no nosso dia a dia aqui. E eu cito um exemplo de uma situação recente que um cliente entrou em contato conosco e falou que gostaria, que precisava reduzir a carga tributária dele para esse ano. E acho que foi daí que talvez que surgiu a ideia desse webinar, vamos dizer assim, né? Saiu de um caso concreto, na qual ele me fez essa pergunta. Eu falei que é justo, acho que todo empresário como nós somos, nós precisamos realmente buscar pagar uma carga tributária menor possível dentro de uma elisão fiscal, né, que nada mais é que é dentro de uma legislação. Eu falei, cara, beleza, vamos lá, vamos trabalhar nisso, mas quanto você paga de imposto hoje? Qual que é a sua carga? Ele olhou para mim e falou assim, não sei. Eu falei, bom, então a gente tem que partir de um ponto antes de falar de reduzir, a gente tem que saber quantos que você realmente paga. Então, por aí começou a conversa. E na verdade, com esse cliente hoje, depois que nós demos esse levantamento, o problema com ele agora não é mais reduzir a carga tributária, porque a carga tributária dele está bem ajustada. E nós conseguimos entender isso devido a um comparativo com o mercado, com o produto que ele trabalha. O trabalho dele hoje, o trabalho com ele não vai ser fazer a redução da carga tributária, e sim trabalhar questões contábeis da empresa dele. Se realmente, como a gente pode aprimorar isso dentro de um regime que ele se encontra, que nesse caso é um regime que demanda um pouco mais de atenção. E um outro cliente que eu gosto também de citar, uma situação que tivemos aqui, é uma empresa que o cliente, inclusive, me ligou assim um pouco desesperado, que ele estava pagando uma carga muito alta tributária. Esse exemplo ele é muito legal, gente. Ele serve para entender bem uma questão, como que é talvez uma comunicação mal feita ou uma falta de conhecimento um pouquinho além em relação à apuração dos impostos. E ele me disse, pô, Ferrari, eu estou pagando 12% de impostos. Minha empresa está no Simples Nacional e realmente isso aí está inviabilizando o meu negócio. Eu, de prontidão, é, tive total cuidado em relação a isso. Falei, vamos levantar, vamos verificar e vamos ver o que é possível ser feito. Apurando depois os números melhor, a gente pôde notar que esse cliente, ele tinha várias atividades segregadas dentro do seu negócio, entre comércio e serviço. Isso no Simples Nacional, depois nós vamos falar um pouco mais, ela tem tributações diferentes. E os 12% na qual ele se referia que era a sua carga tributária era sobre serviço. E sobre o comércio estava numa faixa de 5%, que era uma carga muito aceitável, muito dentro do mercado. Ou seja, mas Ferrari, 12% é uma carga alta. Mas 12% para o serviço, o faturamento do serviço representava no contexto total da empresa apenas 5% de faturamento. Então, assim, era muito pouco. Então, o cliente estava se baseando através de uma alíquota de 12%, inclusive para colocar, para fazer a formação do seu preço do custo nas mercadorias. Ou seja, ele estava realmente inviabilizando o produto dele. Por quê? Por uma falta de conhecimento, né? E de saber distinguir uma situação da outra, né? Então, quando a gente fala em redução da carga tributária, a gente sempre tem que falar que a redução da carga tributária ela começa antes, propriamente, da documentação, das notas serem emitidas. Antes de chegar aqui no escritório para a gente, por exemplo, falando dos nossos clientes, fazer a apuração dos impostos. Porque uma vez chegou aqui, não há muito mais o que se fazer, a não ser fazer a apuração e, claro, fazer as devidas pontuações e trabalhar para os próximos meses. Mas
por que isso tem que ser visto antes, uma etapa anterior? Porque às vezes o empresário ele vai fechar um negócio, ele está fechando, achando que está fazendo um bom negócio, está fechando numa margem apertada e quando vê surge uma situação que na qual não houve uma consulta prévia aqui com a nossa equipe, que está muito bem preparada para auxiliar nessas questões, para tirar essas dúvidas, para realmente que o cliente não seja surpreendido depois quando é enviado uma guia para pagamento. Em muitos casos, um negócio que parecia ser bom torna-se aí um pesadelo. Então, vamos entrar aqui, Marcelo, já falando algumas coisas referente àquela pauta que nós tínhamos, né? Eu gostaria só de falar que deixar claro que eu vou começar falando um pouco sobre questões de empresas comerciais, né? Comércio, indústria, no Simples Nacional, mas depois no final nós também vamos falar das empresas das atividades que têm serviço, tá? Lembrando que nós vamos tentar aqui ser muito breve em relação à linguagem, à forma de explicar, e se em algum momento a gente talvez não estiver sendo muito prático, vocês dão um puxão de orelha aí na gente que a gente vai. E se surgirem dúvidas também, né, Marcelo, é bom deixar claro aí que pode ser interferido a qualquer momento, tá no chat aí também, né? O pessoal aí Isso. tá mediando aí pra gente poder ir respondendo conforme for surgindo. Aqui nós temos no segmento nós temos comércio nós temos negócios digitais, nós temos confecções, nós temos construção civil aqui, tá? Presente. E também esse conteúdo vale aí para demais prestadores de serviço, que o Ricardo falou que vai falar ao final, e também para mais comércios aí, também vamos falar um pouquinho sobre essa demanda aí. Beleza? Só para pontuar quem está aí, Ferrari, que eu estou dando uma olhadinha aqui. Legal, vai me ajudando aí. Qualquer Tá. toque interfere aí. Então vamos lá. No Simples Nacional, é importante a gente sempre saber que o Simples ele tem, né, o Simples é composto por vários anexos, né? Então o que é o Simples Nacional? É um regime de tributação na qual a base para a tributação é o faturamento. Ou seja, a gente sempre brinca, né? Faturou no Simples, pagou, né? E isso é feito através de anexos, né? São 5 anexos. Desses 5 anexos, 3 são referentes a serviços, um para comércio e um para atividade industrial. O que é importante a gente deixar claro aqui no Simples? Que existe se a sua empresa tiver mais de uma atividade, que é o caso que eu comentei anterior sobre a empresa que tinha comércio e serviço, realmente existe segregação de receitas para tributação. Então, nem sempre a alíquota que é para o comércio, nem sempre não, nunca vai ser. A alíquota de comércio ela vai ser diferente da alíquota para a prestação de serviço. Então aqui eu começo já a trazer algumas informações referente à parte comercial. Então como Marcelo Ferrari aqui na minha empresa, no meu comércio aqui eu posso já com ações simples poder me beneficiar de uma tributação menor. O simples fato de você fazer uma compra, de você fazer o lançamento desses produtos no seu sistema para uma possível emissão de nota fiscal é extremamente importante. O que acontece? Quando você faz a venda do seu produto, da sua mercadoria, ela sofre a tributação através da nota fiscal de saída, na qual você fez os parâmetros através de um código de NCM, de um código de CFOP, que é o CFOP, que é o que? É o Código Fiscal da Operação. Ou seja, uma classificação incorreta. Olhem só, gente, eu não estou falando aqui nada de legislação. Eu estou falando somente assim. Será que o produto que você está comprando, a forma que ele está vindo classificada do seu fornecedor, é a classificação correta? Por quê? Porque uma classificação de forma errada, ela pode reverter para você um prejuízo de 1, 2, 3% a mais no seu pagamento do imposto no DAS. E por que eu falo e eu provo isso para vocês? Existem produtos que já tiveram pagamento dos impostos em etapas anteriores. Eu vou falar depois um pouco melhor da substituição tributária, mas é importante que você tenha em mente que alguns produtos, quando você vai revendê-lo,
ele já teve essa tributação paga. Então, você, quando revende, não paga novamente. Mas, olha lá, Ferrari, mas como que eu faço isso? Através dessa classificação correta. Se você classificar de forma errada esse NCM e esse CFOP, que é o Código da Operação, quando nós ou em qualquer outro lugar for feita a apuração desse imposto, na grande maioria dos casos, você vai estar pagando 2, 3% a mais de imposto. E isso, inclusive, pode ser maior, né? Vai depender muito de qual faixa de enquadramento você se encontra no regime do Simples Nacional, porque nós sabemos que no Simples, quanto mais você fatura, as suas alíquotas elas vão aumentando gradualmente. Então, é, nós já tivemos caso aqui de você pegar o NCM, por exemplo, o NCM era de mercadorias que não tinham nada a ver com o que o cara realmente colocou na descrição do produto. Então, o NCM, gente, é um código, na verdade, que se eu não me engano ele é de 8 números, e ele que determina como vai ser feita a sua tributação, casado com o CFOP. CFOP é aquele código que você utiliza quando você faz a venda, que tem o 5102, 5405, entre outros, né? Para cada operação existe um CFOP específico, certo? Então, assim, nós já tivemos um caso aqui que o camarada estava classificado, o produto dele era uma peça, vejam só, peça, mas o NCM não tinha nada a ver com peça. O NCM, se eu não me engano, era de produtos de panificadora. E, por algum motivo ou outro, ou num momento de correria, ele, do jeito que veio na nota fiscal que ele comprou, ele mandou lá no sistema dele. Quando ele foi vender, ele até por falta de conhecimento e também confiando na informação que veio do fornecedor, ele pegou e replicou a informação e fez a venda, emitiu a nota fiscal de venda e pá. O que acontece nesse caso? A peça, só fazendo um paralelo, a peça de veículos, peças em gerais, elas são produtos que já tiveram o ICMS, o PIS e o COFINS recolhidos em etapa anterior. Então, ou seja, ele estava, neste caso, pagando em duplicidade. Então, é muito importante ter esse cuidado no momento da simples classificação das mercadorias no seu sistema emissor de nota fiscal, lá no seu estoque. Ferrari veio do fornecedor, mas do fornecedor você tem que desconfiar. Você tem que ter esse feeling ou então solicitar o nosso auxílio para que a gente possa estar fazendo essa pesquisa junto a você, porque isso vai impactar. Outro caso, o cliente fez a classificação certa, Ferrari, verifiquei aqui, o NCM é esse mesmo, essa classificação do meu produto ela está correta, mas quando ele foi emitir a nota fiscal, ele utilizou o código fiscal da operação errado. O que adiantou o cuidado lá atrás? Nada. Por quê? Porque mesmo ele tendo feito a classificação do NCM do produto corretamente, o código fiscal de operação da venda foi feito de maneira errada. E às vezes o cliente ou a pessoa que está lá no administrativo, lá no fiscal, na correria, porque emite a nota, o caminhão está saindo, emite aí que precisa faturar, tem que mandar a nota lá, fulano se não mandar a nota o cara não vai pagar. E aí a pessoa acaba não se atentando a esses detalhes. É muito comum isso acontecer. É uma das situações mais simples, mas é a que mais acontece em quase todas as empresas que nós é, temos acesso aqui e depois nós procuramos fazer as correções. Aí você fala, Ferrari, mas isso será que na minha empresa eu tenho essa situação que eu preciso estar atento a esse CFOP? A grande maioria das empresas, ramo de bares, farmácias, supermercados, autopeças, pet shops, ou seja, muitos segmentos, pneus, enfim, revendedora de pneus, é, é, cosméticos, enfim, é uma gama gigante de atividades que tem produtos que
podem estar sendo classificados de maneira errada e você, neste caso, está pagando o imposto que seja 1, 2, 3% a mais. A gente falando numa nota fiscal, talvez isso não faça tanto sentido, mas se você pegar isso e projetar para 12 meses, talvez a economia seja bem significativa, né? Pessoal, só um detalhezinho. Todo mundo está escutando Ferrari? Tem um cliente aqui que ele está falando que ele não está me escutando e ela está aqui. Sim, estamos ouvindo. Silvani, então pode ser o seu microfone O aí, áudio aí. o seu áudio, melhor dizendo, que não está ok. Tá bom? Desculpa te interromper, Ferrari. Não, tranquilo, foi bom que eu bebi uma água aqui. É... Então é isso. Quando a gente fala em redução, a gente com ações, quando eu falo ações práticas, essa é uma delas. E essa eu falo assim, talvez seja uma das principais. Eu poderia ter segurado a cereja do bolo para o final, mas eu acho que essa é uma das principais ações que fazem total diferença no recolhimento dos impostos, que é simplesmente a classificação correta e a emissão da nota fiscal de acordo com a configuração e a legislação que a sua empresa é, está enquadrada, tá? Bom, esse foi uma das situações que eu gostaria de falar. E eu gostaria agora de entrar numa outra pauta que está muito, Marcelão, mas está muito gritante, evidente aí, principalmente nós que estamos aqui no Paraná, que estamos aqui ao lado de Santa Catarina, né? Do estado de Santa Catarina. É sobre o recolhimento do chamado DIFAL, né? Então, o que é o DIFAL, né? O DIFAL nada mais é uma exigência do Estado, neste caso vamos falar de Paraná, de nós que estamos comprando uma mercadoria de fora do Estado, que nesse caso vamos se referir aqui a Santa Catarina, para revenda aqui dentro do nosso Estado. Então, o fato de você ir lá no estado de Santa Catarina, comprar esse produto e trazer para revender aqui dentro do estado do Paraná, pode gerar a chamada DIFAL ou então antecipação de CMS, que nada mais é que o estado de destino da mercadoria exigindo que você pague uma diferença por isso. Lembrando que essa mercadoria ela tem que ser de origem importada, tá? É um detalhe importante que tem que ser, não pode deixar de ser falado. Então você foi lá, você tem um produto, né? Tem um produto. Agora eu vou fazer um exemplo prático, né, para ficar mais fácil. Então eu estou aqui no Paraná e trabalho, vamos falar aqui de monitores. Estou vendo aqui na minha frente, veio mais fácil o primeiro nome. Eu trabalho com revenda de monitores. Aí eu analisei os valores aqui dentro do estado do Paraná, e só que lá em Santa Catarina eu consegui, né, vamos dizer assim, uma condição melhor. E aí fui lá em Santa Catarina e comprei esse produto, mas eu não observei, e também talvez por falta de conhecimento, que esse produto lá é de origem importada. O meu fornecedor, ele fez a importação desse produto e agora está revendendo para nível Brasil. Quando esse produto entra no Paraná, em regra geral, cada caso é um caso, mas em regra geral, chega aqui no Paraná, você tem que pagar ainda mais 8% de CMS. E aí, o cliente, por falta de conhecimento, né, ele, ele acaba sendo surpreendido, porque ele justamente foi comprar fora do estado por entender, por entender que ele tinha uma condição melhor. E, na verdade, ele poderia ter comprado dentro do estado do Paraná e ter essa margem de 8% aí para ter trabalhado no preço e não incorrer nesse susto, vamos dizer assim, né? E o pior, né, que, que o estado do Paraná ele tem feito um acompanhamento muito grande em relação a essa situação junto ao estado de Santa Catarina, né? E tem cobrado isso posteriormente, porque realmente, na grande maioria dos casos, não é recolhido esse imposto quando ele chega,
o cliente acabar não recolhendo, e depois o Estado consegue, de forma, através do seu cruzamento de dados, muito eficiente, inclusive, fazer a posterior cobrança, certo? E isso aí acaba depois gerando surpreendendo o cliente negativamente e talvez um produto que ele havia. E aí tem um pior de tudo isso, né? Porque uma coisa é você ter que pagar a guia, e outra coisa é você talvez ter planejado o seu preço de venda, formado o seu preço sem considerar esse custo de 8%. Ou seja, às vezes você já vendeu o produto. Na grande maioria das vezes você já vendeu. Mas o que vai acontecer? Você vai, às vezes, operar no prejuízo. Então é muito importante, a gente tem feito, trabalhado isso muito forte para quando for realmente comprar de fora do estado, ter cuidado. Então isso, a gente está falando de uma redução de uma carga tributária para você, não especificamente lá no seu faturamento, mas do que? De uma etapa muito anterior, uma etapa lá no departamento comercial. Então você veja que você pode ter a sua redução da carga tributária em vários momentos dentro da sua empresa. E neste caso, se o seu departamento comercial não estiver alinhado e não tiver o mínimo do conhecimento de algumas práticas, realmente você pode deixar uma parte, né, do seu possível lucro estar escapando aí pelo ralo, certo? Tranquilo aí, por enquanto, tá? Acho que podemos seguindo, né? Eu vou aproveitar que eu já falei do estado aí de Santa Catarina e vou fazer mais um gancho. Tá. Lembrando que. Ferrari, Lembra... Ah, vai tem, lá. tem gente entrando e tem gente que não está conseguindo entrar, rapaz. Eu acredito que Que pode pena. ser por conta de internet, mas o conteúdo é muito bom. Então, embora a Josi, por exemplo, da Bortolotto, eu vi que ela entrou agora aqui, tem Certo. bastante gente que não está conseguindo entrar, talvez por questão de conexão. Mas segue com o conteúdo, que depois eu tenho a relação aqui, que nós vamos despachar para as pessoas, tá? Bacana. Esse é um conteúdo muito bom mesmo, tá? Pode seguir Bacana. detalhadamente aí. Não, legal. Vamos então dar sequência aqui. E eu vou aproveitar, é, fazer também um gancho aí com essas compras, com essas aquisições de mercadorias, de produtos de fora do estado, né? Lembrando que também existe um imposto, que existe também essa cobrança dessa diferença de ICMS de um estado para o outro, também quando você compra mercadorias para uso e consumo e imobilizado. Isso acontece muito, principalmente imobilizado. O cliente encontra uma possível oportunidade fora do estado e quando ele compra esse imobilizado e ele entra no estado do Paraná, tem-se também um imposto a ser pago e isso muitas vezes acaba inviabilizando. Então é outro ponto que eu chamo a atenção aqui. Quando for comprado fora do estado, tem que tomar alguns cuidados. O primeiro é verificar se a mercadoria é importada. Se não for, mesmo assim, para qual fim você vai utilizar isso aqui no estado do Paraná? É para revenda? É para consumo? É para imobilizado? Essas três situações, elas podem realmente ocorrer uma exigência posterior de um imposto, que no caso é vencer o ICMS, tá? E aí, no caso, eu já falando da questão do ICMS, eu vou adentrar Ferrari, a uma pauta. o Felipe, até para você tomar uma água aí, o Felipe está ali no chat, está escrevendo assim: boa tarde, tenho uma pergunta. Nesse exemplo de comprar de Santa Catarina o produto importado, se a compra foi presencial, entendo não ter a incidência do DIFAL, correto? Pois na própria nota fiscal tem um campo referencial para referenciar isso, tá? Essa é a pergunta dele.
Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat aqui pra eu ler ela melhor. Calma aí. Peraí, consegui abrir. Esse exemplo de comprar de Santa Catarina, né? O produto importado. Exato. Lembrando, é bom, o Felipe aí foi muito feliz aí na colocação. Lembrando que nós estamos falando aqui nos casos da compra não presencial. Perfeito. Tá certo, é isso mesmo. Obrigado aí, Felipe, pela colocação. Aí, então assim, então vamos entrar agora aqui na outra pauta, que é a questão da substituição tributária. E isso aqui também quando todo mundo fala em substituição tributária, né? Dá já um nó no estômago, né? Que realmente é um assunto que tira o sono não só dos empresários, mas também de nós como analistas fiscais, vamos dizer assim, né? De toda a nossa equipe que está aqui junto, não deixa eu mentir quando a gente fala desse assunto. Então, assim, basicamente, resumidamente, o que é a substituição tributária, né? Nada mais é do que quando você vende um determinado produto ou uma mercadoria, você seja o responsável do recolhimento ou da antecipação dos impostos que vão acontecer em etapas posteriores. Ou seja, vamos exemplificar. Eu tenho uma indústria, vendo um determinado produto, esse produto, por lei, está elencado no regime da substituição tributária, e quando eu vendo para um distribuidor ou para um comércio, o governo fala para mim o seguinte: ó, Ferrari, você aí na sua indústria, esse produto que você está comercializando aí, você na venda, você tem que acrescentar o ICMS da substituição tributária. Beleza? Beleza. Porém, quem vem após essa etapa, né? No caso aí o comércio ou distribuidor, não pagam mais esse ICMS. Então, quando eu disse lá atrás, quando eu estava falando da CFAP, dos NCMs, na entrada dos produtos no seu estoque, isso tem que ser observado, porque produtos que já tiveram o ICMS da substituição tributária recolhido anteriormente e você, no momento da sua venda, colocar uma CFOP que não é a CFOP condizente para esse tipo de tributação, vai tributar de novo, né? Então, basicamente, o regime da substituição tributária trabalha dessa forma. Mas eu queria chamar a atenção aqui, principalmente de novo aqui para dois estados, Marcelo. Por que dois estados? Porque quando a gente fala de substituição tributária, na grande maioria, os estados, eles têm acordos. E isso já vem recolhido. Então, nosso cliente, teoricamente, não precisaria se preocupar, porque ele vai ver esse imposto lá destacado na nota fiscal. Porém, nós temos dois estados aí que estão fugindo da regra, que na verdade é o estado de Santa Catarina novamente, que está com uma política muito agressiva em relação a isso, ou seja, Santa Catarina abriu mão de praticamente todos os protocolos, todos os acordos em relação ao regime da substituição tributária. Ou seja, e o outro estado é o Espírito Santo. Então são dois estados que realmente têm trabalhado na contramão do restante do país. Mas o Ferrari, traduz isso para mim. O que está gerando isso aí, na verdade? Acontece que sempre que você, né, cliente, for fazer uma compra de um desses dois estados, é bem provável que o produto vai estar numa condição melhor do que qualquer outro lugar. Por quê? Porque ele não está embutindo o ICMS desta operação, da substituição tributária. Por quê? Porque eles não estão mais obrigados a destacar isso em nota. Isso, muitas vezes, não está sendo passado para o cliente. E o cliente, achando que está tendo um benefício, está indo lá comprar.
em Santa Catarina, está indo lá comprar no Espírito Santo e está entrando com a mercadoria normal aqui no estado do Paraná. E o Paraná não trabalha com operação em divisas, nós já sabemos disso faz tempo. O Paraná não tem mais postos fiscais. Hoje o trabalho de fiscalização do Paraná hoje é tudo eletrônica. Então, a gente também pede para o cliente ter cuidado nessas situações, porque é o que eu falei. Nós estamos falando novamente aqui de redução de pagamento de impostos numa etapa que a mercadoria ainda nem chegou na sua empresa, ou seja, lá no departamento comercial de novo, lá no momento da compra. E o pior, o Paraná ele tem feito um cruzamento de informações referente a tudo que vem de Santa Catarina e já tem um estudo já, o Paraná, a Receita Estadual já apresentou esse estudo que o número de notas fiscais advindas de Santa Catarina em relação ao Paraná aumentou drasticamente nos últimos anos. Ou seja, o governo do Paraná está perdendo a arrecadação, sim. E ele já viu isso. E já está vendo, e já sabe de onde está vindo. Ele já percebeu isso. Ele já levantou esses números. O que está acontecendo? Então o cliente ele vai lá, compra, entra aqui no estado do Paraná, não faz o recolhimento, e isso passa. Aí ele vendeu o produto, já até esqueceu. Passam-se alguns meses, pode passar algum ano, até anos, né? Dentro que esteja dentro da prazo da prescrição, ele recebe uma notificação para recolhimento acrescido dos juros e multas e, além do mais, uma multa até de 40%. Ou seja, todo aquele possível negócio que ele achou que havia feito um bom negócio, né? Passa a ser um negócio extremamente desfavorável, né? Porque você é taxado em 40%, além do imposto que você não previa, você ainda tem mais uma taxa de 40% em cima. Ou seja, isso com certeza vai tornar-se essa operação uma operação negativa. Então, assim, essa é mais um ponto, né, Marcelo, que a gente se propôs a trazer para o cliente ações práticas, simples. Você pode ver que aqui não houve em nenhum momento, porque o artigo tal, porque tal coisa. Não, realmente chamar a atenção do cliente para essas situações que todos, na grande maioria, empresários, fazem negócios com outros estados, né? E principalmente com Santa Catarina, porque nós sabemos que lá os valores estão muito mais atrativos. Alguns fornecedores falam isso, mas a grande maioria não explica para o cliente porque o valor dele é melhor que, por exemplo, você comprar aqui do Paraná, ou você comprar o mesmo produto de São Paulo. E por falta de conhecimento, o empresário aproveita a possível barganha e acaba entrando numa fria, né? Seu microfone está fechado, Marcelo. Desculpa. Isso visa, o Estado do Paraná visa uma proteção àqueles que estão internamente localizados aqui no Paraná, né? Para que façam as devidas compras, trocas de mercadorias aqui dentro do Estado do Paraná. Então, isso, de certa forma, Santa Catarina e o Espírito Santo têm sido dois grandes estados aí que estão atraindo muitas empresas, porque vivem um outro momento, talvez financeiramente falando, mas que às vezes para quem está com a empresa aqui no Paraná, está tendo aí na verdade, um desembolso que o cara talvez não previa, né? E vem a fiscalização sim, porque o Estado precisa arrecadar. Mas, Ferrari, tema muito relevante. Você tem mais algum tema na sua pauta aí? Eu tenho mais um só, que é sobre serviços, né? Só dar uma Uhum. pincelada aqui sobre a questão do. A gente falou muito aí de possibilidades de redução para quem é da área comercial, mas a gente pode dar uma pincelada aqui também em relação aos serviços, acho que é interessante. Alguns pontos que eu destaco aqui, no Simples Nacional, né? E fazendo um paralelo com algum outro regime, é importante que no Simples a gente saiba que o que determina qual anexo que você vai estar, né? Se é o 3, o 4 ou o 5, é a atividade que você realmente está enquadrada.
E assim, existem algumas situações que a gente tem visto que a classificação do item de serviço no momento da emissão da nota fiscal, por exemplo. Como eu falei, lá na área do comércio, para quem é da área comercial, ela, ela tem que ter cuidado com a classificação do produto, com o NCM, com o CFOP. Aqui no serviço eu chamo a mesma atenção, só que agora eu faço para o item de serviço. Um item de serviço classificado de forma incorreta vai te levar a ser tributado ou por um anexo no Simples Nacional errado, tendo uma tributação maior e aí te prejudicando, né? Ou ainda, se você não estiver no Simples Nacional, uma alíquota de ISS maior, né? De 3, 4%, se você estiver aí no caso do lucro presumido. Então, isso é muito comum. É, a gente vê também, às vezes, uma falta de informação, uma falta de cuidado, ou naquela ânsia de fazer a emissão da nota, esses erros eles acontecem. É importante também a gente aqui também destacar e falar que isso aqui, na verdade, acaba sendo mais uma orientação, uma prevenção, vamos dizer assim, que em muitos casos o empresário não se atenta que ele tem um item de serviço, mas lá na descrição do serviço ele coloca algo que não condiz com o que ele realmente indicou lá embaixo. Isso gera problemas futuros. Cara, deixa eu pegar um gancho nisso Vai aí. lá, vai Isso é lá. muito comum acontecer, porque a gente vê na internet aí as contabilidades, geralmente as contabilidades online, falando assim: aqui com a gente, além de pagar menos, teoricamente, não sei se é bem isso que vem a propaganda deles, mas você entende que além de você pagar menos honorário contábil, ainda você vai pagar menos impostos. E daí, a hora que a gente vê que um cara como esse está enquadrado com um KNAI devidamente errado, né? Porque, como você falou, tem vários KNAIs, tem vários, melhor dizendo, tem vários anexos ali no Simples Nacional. E tem aqueles que é a alíquota menos gravosa, que começa ali com a dos 6%, como as mais gravosas, que são os anexos da área da saúde, especificamente ali, que tem a carga tributária a partir de 15,5, né? E daí você vê uma pessoa que era para estar enquadrada nos 15,5, sendo enquadrada com 6, aí você vai ver o objeto social da empresa, existe ali uma atividade mascarada, lógico, assim você vai pagar realmente menos impostos. Pessoal, não caio nessa. Por quê? Isso é questão de tempo para você ser penalizado e a multa é pesada. A multa em impossível fiscalização, ela retroage a 5 anos, você vai pagar a diferença desse imposto, acrescido de 150% de multa, né? E além de uma possível representação na esfera penal. Então, a Receita tem feito isso, tem trabalhado dessa maneira. E o que a gente vê é muito isso. Muitas empresas, talvez, vendendo gato por lebre aí na internet, e a hora que a gente pega aqui a documentação, a gente vê um enquadramento que não condiz com a atividade da empresa. Eu acho pontual falar isso, não é porque eu estou defendendo o honorário do escritório, não. Até porque não é 200, 300 reais que eu penso que vai quebrar uma empresa. Mas eu penso que uma multa ainda um imposto aplicado, acrescido nos últimos 5 anos de 150%, isso sim, isso sim pode quebrar uma empresa, né? Então eu achei bem pontual isso, queria trazer aí para os nossos clientes e para a nossa equipe que está aí. Marcelo, e a gente pode ir um pouco mais longe nessa linha que você falou e falar com propriedade, principalmente aqui de Maringá, porque a gente participou, né? Participa lá do Conselho de Contribuintes. Então a gente cansou de julgar nesse último ano aí autuações fiscais e todas nesta linha que você colocou de incompatibilidade de informações, tentando dar uma fugida da tributação. E Maringá, para quem não conhece, Maringá se especializou, contratou através de concurso, fez treinamento, capacitou os fiscais, transformou eles em auditores. Então a gente conhece a forma de trabalho
E esse tipo de informação, ela é muito séria e realmente uma informação colocada de forma incorreta, o que no primeiro momento parece ser uma vantagem, lá no final, igual o Marcelo falou, além da dor de cabeça, a multa é pesadíssima. E só fazendo mais aí uma questão importante, o prestador de serviço também, ele tem que se atentar quando ele vai prestar o serviço fora de Maringá, certo? Porque quando ele vai fora do município, algumas atividades, o serviço obrigatoriamente deve ser retido. E o que que acontece? Quem faz a retenção é quem faz o pagamento. E em muitos casos, a pessoa, ela segue uma regra. Vou reter aqui 3%, vou reter aqui 5%, e não se atenta que o cliente, né, o prestador de serviço, ele na verdade ele é do Simples Nacional. Ele tem uma alíquota diferenciada e não pode ser retido uma alíquota cheia de 3 ou de 5%. E aí é aquela coisa, o prestador, o empresário, ele fez uma condição especial e, na verdade, numa dessa ele pode perder de 2 até 3%, porque esse imposto ele não consegue recuperar. Ele não consegue fazer o abatimento nos seus impostos dentro do DAS. Então, a questão da retenção, ela também tem que ser observada. Então, prestou serviço fora de Maringá, tem esse cuidado. Verifique se realmente o seu tipo de serviço ele deve ser deve sofrer a retenção ou não. E se for sofrer retenção, entre em contato com a gente. A equipe está aí, ela tá preparada para tirar essas dúvidas, está preparada para realmente evitar esses possíveis desembolsos, essas possíveis surpresas. Então, este webinar ele também tem esse objetivo, né? Da gente poder demonstrar que nós temos aqui as pessoas que vão te auxiliar. Nós não queremos que você, empresário, saiba de tudo isso, né? Nós só estamos trazendo aqui alguns toques para que você, quando for fazer alguma dessas situações, você lembrar. Opa, o pessoal do escritório comentou alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro bem o que que é, mas eu sei que se eu fizer algo que não seja da melhor forma, eu posso ser prejudicado lá na frente. Então, Isso, cara. entre em Deixa contato com eu, a gente. Vai lá, vai lá. deixa eu pegar um outro gancho aqui. É bem isso mesmo. Além desse conteúdo ficar gravado, né, com esse conteúdo, com as perguntas ali, inclusive eu vou abrir agora como mediador desse bate-papo aqui, Ferrara, se alguém tiver alguma pergunta que já pode colocar ali no chat, ou então abre o microfone, fica à vontade para a gente interagir, mas que esse conteúdo vai ficar disponível, né, com esse conteúdo ficou gravado, né, vai ficar gravado e vai lá para o YouTube, e depois em algum momento a gente pode estar aproveitando esse conteúdo, né, então, além disso, eu gosto muito das reuniões de implantação que a gente faz aqui, quando alguém participa e fala o seguinte, na dúvida, ligue 1, 2, 3, mas não faça depois, porque o problema pode ser maior para a gente estar resolvendo, né? Então, é um conteúdo muito bom esse, eu espero que o pessoal que está aí está gostando, tem gente da equipe aqui que me faz ficar muito feliz com relação a isso também, porque eles estão buscando aprendizado, isso é legal, além de estar verificando se a gente não está falando nenhuma besteira, não está falando nenhuma coisa que pode depois ser objeto de correção, e O eu pessoal acho tá que auditando nós aí, viu? exatamente, eu acho que é esse o caminho, né? Uma equipe engajada, uma equipe forte se constrói assim, né? Então, não sei se você tem mais alguma consideração, mas finaliza aí e a gente abre para pergunta. Só mais um ponto no serviço Vai que lá. é rápido, mas ele tem que ser dito, né? É, prestador de serviço também tem que ter cuidado, fechar negócios grandes, principalmente em capitais, Marcelo. As capitais, elas têm um trabalho elas têm uma forma, os municípios, né? Vamos falar Curitiba, lá Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas empresas, essas cidades maiores, elas têm uns regimes especiais, vamos falar assim, de tributação em relação ao ISS, e que obriga, caso você for lá prestar um determinado serviço, eles fazerem a retenção obrigatória, pelo simples fato de você talvez não ter feito um cadastro antes da prestação do serviço. Ou seja, isso também acontece muito. Então,
prestador de serviço vai prestar serviço em capitais, principalmente capitais, sempre existe o chamado CEPOM, nós falamos carinhosamente aqui, né? Que é nada mais do que isso. Se você não tiver esse cadastro lá antes de fazer a prestação de serviço, obrigatoriamente você tem esse imposto retido, né? E, e depois você não consegue compensá-lo aqui, entendeu? Você vai pagar duas vezes. Então tem lá um desconto, você deixa de receber e aí você acaba você acaba tendo que pagar aqui novamente, porque é uma imposição mesmo, né? E muitas vezes acaba, geralmente a alíquota de ISS em capitais é a alíquota cheia, né? É de 5%, certo? E numa dessa, o cliente, o empresário não previu esse desembolso, vamos falar assim, né? E aí, geralmente, isso é muito comum, acontece demais aqui, e aí acaba realmente, às vezes, gerando aí um pagamento a mais de imposto e deixando de talvez ser um pouco podendo ser menos, vai ser menos competitivo aí no caso, quando ele formular o preço, né? E Mas isso é briga basicamente é de isso. isso é briga de grandes prefeituras, né? Porque reteve lá, consequentemente não foi informado aqui, a prefeitura aqui vai querer recolher também. Então, por mais que você prove aí que faltou esse cadastro no CEPOM, teu preço, provavelmente a tua alíquota de ISS foi a mais gravosa, foi a mais prejudicial à empresa, consequentemente menos dinheiro no caixa, consequentemente se não pagar não tem certidão negativa e se for prestador de serviços públicos, consequentemente você está fora, não tem certidão negativa. É isso. É isso mesmo. Pessoal, eu acredito que o tema merece mais destaque, mais, como é que eu posso dizer, mais webinars como esse, mais temas como esse. Vou abrir aqui uns 2 minutinhos para perguntas, se alguém tiver, mas se não tiver também, depois quiserem mandar para nós via e-mail, via WhatsApp, a gente responde. E, mais uma vez, reforçando, está gravado. E eu já queria, de antemão, avisar que no próximo mês de março, nós vamos estar fazendo, eu não me recordo o dia agora, se alguém puder me ajudar aí, nós vamos estar fazendo um webinar de imposto de renda à pessoa física. Por quê? Porque a partir do dia 1º de março, em via de praxe, tá? Ano passado foi assim, só mudou o prazo de entrega, começa-se o prazo para entrega da declaração de imposto de renda, que via de praxe também é até 30 de abril, à meia-noite, né? Por conta da pandemia, ano passado ficou até dia 30/6, mas eu creio que esse ano vai ficar de 1º de março a 30 de abril. Já coloco aqui, porque em algum lugar alguém vai ver esse vídeo e alguém vai ter dúvidas e eu já convido para esse webinar que vai acontecer no mês de março. Se eu não me engano, deixa eu aproveitar que nós temos um tempinho, já vou falar aqui a data que vai ser. Dia 11/3, Marcelo. Obrigado, Gustavo. Dia 11/3, sabe o horário? Ele é 18, 17? 17 horas. Então, dia Mesmo 11. horário, mesmo horário. Ok. Então, a equipe que está aqui presente, já agendem aí aos clientes que eu estou vendo, a Josi aí também, e aqueles que saíram, que aqueles que porventura não conseguiram entrar, mil perdões, mas agendem aí, por dia 11 de março de 2021, às 17 horas, nós estaremos divulgando, nós vamos falar sobre imposto de renda à pessoa física, vamos falar tudo sobre quem está obrigado, quais são as despesas dedutíveis, como declarar, como evitar erros e uma possível malha fina. Pessoal, queria agradecer aqui, Ferrari, pelo seu preparo, pela sua dedicação ao tema e também, já que nós não tivemos perguntas ali, eu vou dar, lá, como identificar, uma pergunta aqui, ó, o Guilherme perguntou, como identifica um produto em importação na nota fiscal para já me antecipar do valor a ser pago? Boa pergunta, Guilherme. Eu vou deixar aí com o Ferrari para ele estar respondendo essa aí. Bacana,
Muito interessante essa pergunta, porque realmente é com uma ação bem simples que isso pode ser verificado. Se o seu fornecedor, né, ele for uma empresa que não é do Simples, obrigatoriamente ele vai tributar essa alíquota a 4%, né? Falando que, né, partindo do pressuposto, né, que você está comprando essa mercadoria de fora do estado, tá? Então, se essa mercadoria realmente não for, se esse fornecedor não for do regime do Simples Nacional, obrigatoriamente ele tem que destacar ICMS. E destaque de ICMS de mercadoria importada nas operações interestadual é uma alíquota padrão nacional, que na verdade ela é regulada pelo Senado, né? Então é uma curiosidade em relação a isso, e é de 4%. Então isso aí você já identifica se a mercadoria é importada ou não e se você vai ter que fazer aí o recolhimento da antecipação do ICMS, né? Caso você for revender esse produto. E se a empresa que você fala, Ferrari, se o cliente, se a empresa for do Simples Nacional lá que estiver revendendo, aí tem uma classificação, um campo na nota fiscal que chama CSOSN. Lá vai vir uma informação que a origem da mercadoria vai estar classificado como 1 ou 2, que existem outros também códigos, mas assim, quando a mercadoria é nacional é 0. Quando não vem 0, vem 1 ou 2, você já pode também estar atento aí que vai gerar aí o imposto a pagar na entrada. Quanto detalhe, né? Quanto detalhe, É muita muita coisa. informação, né? É muita informação. Eu tenho certeza que esse conteúdo de 1 hora que nós estamos falando aqui, 50 minutos, quase 1 hora, é conteúdo para uma pós-graduação em tributário. Mas a gente vai ficar com esse conteúdo aqui completo, melhor dizendo, disponível no YouTube daqui a alguns dias. Espero que tenha feito sentido para todo mundo que participou. Ferrari, obrigado aí pela sua dedicação. E é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo dia 11/3, tá? E tendo dúvidas sobre esse assunto ou outros assuntos, por favor, entre em contato. Obrigado, gente. Um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço.